Salve, salve, segundo ano. Estamos aqui novamente, nossa parte aqui de botânica, né, biologia 2. E a gente falou aí, nosso último assunto foi a parte de morfologia da folha, né? A gente estava falando aí da parte de os tecidos vegetais, né, algumas formas, né, alguns tipos de folha, tipos de limbo de folha, tá? E agora a gente vai falar da fisiologia vegetal. A gente vai entrar agora no funcionamento dos órgãos, né, vegetais, como é que realmente, como é que ocorre a transpiração, como é que ocorre a condução da seiva bruta e da seiva elaborada, tá bom? Então vamos lá. Bom, a nutrição das plantas, né? As plantas, como qualquer outro ser vivo, elas têm que se alimentar, elas produzem o seu próprio alimento, né? A gente já sabe que o reino vegetal, todos os organismos desse reino são autotróficos, né? Eles produzem o seu próprio alimento. E nós sabemos que as plantas produzem a glicose, tá? Graças à fotossíntese, né? Então, assim, é um processo que envolve a síntese dos alimentos orgânicos a partir de gás carbônico e água e presença de luz e clorofila, né? A gente conhece isso como fotossíntese. A respiração celular, a absorção de água e sais minerais do solo e transporte de seiva bruta e elaborada. Ou seja, é um conjunto, né, de diversos fatores para poder chegar até a produção do próprio alimento da planta, tá certo? Então, assim, os mecanismos de absorção e condução de seiva bruta estão relacionados com a transpiração. A gente vai ver isso aqui, tá? Então, ó, note que a gente tem aqui um esqueminha, né? De A para B, né? Aqui, ó, está ocorrendo a absorção. A gente falou lá na morfologia da raiz que a zona pilífera, né? Da raiz, ela absorve os nutrientes que estão no solo, e esses nutrientes são exatamente água e sais minerais, que são conduzidos pelo xilema, que é levado para toda a parte da planta, né? Então, de A para B aqui, ó, mostra exatamente esse processo de absorção. De B para C, né? Daqui, ó, né? Ocorre a condução da seiva bruta, ou seja, de B, após ter sido absorvido, ó, ele sai levando a seiva bruta, que no caso seria a água e sais minerais, até as folhas, ó, que está aqui em C. Certo? De C para D, Glios, né? Daqui para cá, ó, ocorre a condução da seiva elaborada. Por quê? Porque a seiva elaborada, ela sai exatamente das folhas, ó, né, ó, até o caule, ó. Certo? De C para E, a gente tem a transpiração, né, ó, porque a gente sabe que os vegetais eles liberam água por transpiração, tá certo? Dias muito quentes, o limbo das folhas acabam liberando gotículas de água, e a planta acaba perdendo água por transpiração. Tranquilo? Bom, o processo de fotossíntese, né, por suprir as necessidades da planta quanto aos nutrientes orgânicos, constitui a sua nutrição orgânica. Né? A gente sabe aí que no processo fotossintético a planta vai produzir o C6H12O6, que é a glicose, né, que é exatamente a sua nutrição. Né? Além de água, as plantas retiram do solo sais minerais necessários por conter elementos químicos essenciais aos organismos vegetais, né? Ao organismo vegetal. A absorção de sais minerais pelas plantas constitui sua nutrição mineral, tá bom? Ou seja, como nutriente orgânico a gente tem a glicose para a planta e como nutriente mineral nós temos os sais minerais contidos no solo. Tá? Então a gente tem aqui alguns nutrientes não minerais, como por exemplo o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, né, são encontrados na atmosfera e participam na fotossíntese. Né? A gente vê aí, por exemplo, o carbono aqui, tanto no gás carbônico que a planta necessita, como também na produção de glicose. Né? Existem os macronutrientes primários, né? Esses macronutrientes seriam que o nitrogênio, o fósforo e o potássio, né, que são extraídos e usados pela planta em quantidades relativamente, né, maiores aos demais. Por isso nós chamamos de macronutrientes. Né? E macronutrientes secundários e micronutrientes. Nós temos aqui magnésio, né, enxofre, cálcio, tá? Boro, zinco, né, cobre e etc. Tá? São extraídos e usados pela planta em menores quantidades. Né? Então, a gente tem aí, no caso, os micronutrientes. Então, todos esses elementos químicos, pessoal, eles vão participar aí, tá, de uma certa forma, para a planta se alimentar.
tá bom? Aqui é mostrando, né, o esquema da fotossíntese, mais uma vez. A planta, ela acaba sugando água do solo, né, e o gás carbônico, que é absorvido pelas folhas, né, na presença de luz, ela produz a glicose, C6H12O6, e libera oxigênio para a atmosfera. Isso a gente já falou. Bom, transpiração vegetal. Corresponde à perda de água sob forma de vapor. Tá? Então a planta ela vai perder água sob forma de vapor. Ok? A menor disponibilidade de água e a grande perda desse líquido por transpiração foram dois dos principais problemas que as plantas enfrentaram durante sua adaptação ao meio terrestre. Né? Ou seja, para a planta se adaptar, ela teve que passar por esses probleminhas aqui. Né? A gente viu que os vegetais eles evoluíram. Né? A gente tem plantas aí que começaram, que necessitavam de água para o seu ciclo de vida, que é o caso das briófitas e pteridófitas, né? Mas as plantas superiores elas não precisam mais que a água conduza os gametófitos. A gente viu aqui. Então, essa evolução, né, a planta ela acabou tendo que passar por esse tipo de problema aqui. Né? Bom, a grande superfície das folhas adaptadas, a menor absorção de luz, trouxe como consequência a intensa perda de água por transpiração, ou seja, uma folha com um limbo grande, né, um dia muito ensolarado, muito quente, essa planta ela pode perder água por transpiração, né? A planta ela pode perder água na forma de vapor, tá certo, ao transpirar, tá? Então ela tem essa para a planta isso aí é como se fosse uma complicação, né? Porque ela acaba perdendo que água, né? Mas existem algumas plantas que a gente viu aqui, como por exemplo os cactos, que reduzem o tamanho da sua folha, reduzem sua folha, né? Modificam sua folha para evitar exatamente essa perda d'água, tá certo? Por isso algumas plantas apresentam algumas adaptações morfológicas em suas folhas, como é o caso dos cactos, né? Pessoal, a folha do cacto é o espinho, ou seja, é uma folha modificada, transformada. Né? Por que a folha do cacto é o espinho, Gleus? Para evitar que ele perda água por transpiração. Tá? Então, se a folha do cacto é o espinho, quem vai realizar a fotossíntese? Note que o cladódio, ó, que é o caule do cacto, ele é totalmente verde, né? E esse caule, ele vai realizar a fotossíntese. Tá? Então, voltando aqui para a folha, né, que é o que interessa aqui, a folha ela é transformada em espinho e reduzida para exatamente evitar essa perda de água. Então, esse tipo de planta aqui, ela é uma planta adaptada a ambientes e climas secos, né, Gleus? Exatamente. Os cactos, por exemplo, vivem em ambientes semiáridos, ambientes desérticos, entendeu? Bom, nas folhas, a transpiração pode ocorrer pela cutícula, que reveste a epiderme, recebendo o nome de transpiração cuticular. A gente viu na aula passada que existe uma película que reveste toda a epiderme das folhas, né, que evita que a água acabe sendo transportada, né, que a água consiga atravessar, melhor falando assim. E aí a gente viu que o nome dessa estrutura é chamada cutícula. Tá? Então, ocorre, Gleus, transpiração pela cutícula, ocorre, né, a gente chama de transpiração cuticular, né? Ou ainda pelos estômatos, né? Que são denominados, que é denominada então transpiração estomática. Essa aqui é fundamental para a planta, né? Porque aqui a gente vai falar desses poros microscópicos que se abrem e fecham, né? Liberando água, tá bom? Que são chamados estômatos. Então aqui vocês vão ver a estrutura de um estômato, tá? A abertura e fechamento dos estômatos, né? Estômatos e o controle da respiração. Observe que os estômatos, né, ó, eles são formados aqui por duas células, chamadas aqui de células guarda, tá certo? E um orifício central, chamado ostíolo, tá? O que é que acontece? Estômatos abertos, células guardas estão túrgidas, ou seja, elas meio que se enchem, né? Estômato fechado, células guardas são flácidas, tá certo? Ou seja, em dias muito quentes, a abertura dos estômatos ela vai ser bem mais frequente, tá? O estômago ele vai abrir, né? E a água vai ser liberada pelo ostíolo, tá certo? Em dias muito frios ou até mesmo à noite, né? Ocorre o fechamento aqui dos estômatos, ok? Então, esses poros aqui eles são encontrados
no limbo da folha, né? Exatamente, eles são encontrados no limbo da folha e eles estão trabalhando sempre aí para estar liberando água para a planta ou não, tá bom? Vamos ver aqui um videozinho aqui falando dos estômatos, ó. Você já parou para pensar como seres tão incríveis como os vegetais fazem para liberar os seus gases produzidos? Que estrutura no vegetal é responsável pela liberação dos gases carbônico e oxigênio na fotossíntese e na respiração? Essa estrutura encontra-se embaixo da folha. É chamada de estômato. Vamos ver como são constituídos esses estômatos. O estômato ele é constituído de células e no meio existe uma abertura chamada de ostíolo por onde vão entrar e sair os gases. Se pegarmos uma folha e fizermos um corte na sua parte de baixo e levarmos ao microscópio, vamos observar, assim, a estrutura denominada estômato. Por essa estrutura, os gases são absorvidos pelos vegetais e liberados. Aqui uma imagem com diversos estômatos, estrutura responsável pela troca de gases. Quando forem perguntados sobre estômatos, não esqueça mais a sua função. Olha só que interessante, né? Então, esses estômagos são como se fossem os nossos poros aqui da epiderme, né? Exatamente. Tá? Então, as plantas elas realizam exatamente essa transpiração graças aos poros estomáticos, tá? Bom, absorção de água e sais minerais. Pessoal, a gente viu lá na morfologia da raiz, né? Só ampliar aqui, desculpa. A gente viu aqui na morfologia da raiz, tá? Que nos pelos absorventes aqui da zona pilífera, elas absorvem os nutrientes e esses nutrientes são conduzidos aqui por dentro da raiz pelo xilema e é levado, né, até o caule e as folhas. Tá? Então, quando a gente fala de absorção, a gente não pode esquecer dessa região da raiz aí, né? A zona pilífera, tá bom? Então, nas plantas vasculares, a absorção de água ocorre principalmente na zona pilífera da raiz. Então, ó, mostrando aqui como seria por dentro da raiz, note que o pelo absorvente, ó, eles estão aqui, ó, né? Ó, os pelos radiculares, ó, onde eles irão absorver, ó, exatamente a água e os sais minerais. Note que a água vai entrar por osmose por dentro aqui da raiz, para dentro da planta, e, né, os sais, eles podem realizar aqui difusão simples, ó, né? Gleison, eu estou vendo aí que existem vias possíveis, né, de entrada de água e de sais minerais. Exatamente, ó. Tanto pode entrar por aqui e chegar até o xilema, como também pode entrar aqui, né, ó, passando, sendo absorvido exatamente pelo pelo da raiz, ó. Tá certo? Não importa, ambos serão conduzidos até o vaso condutor de seiva bruta, certo? Que seria o xilema. Tranquilo? Bom, as substâncias podem atravessar o córtex da raiz, né, por transporte ativo, né, de uma célula a outra, ou por osmose, como nós vimos agora. Ou ainda podem passar entre as paredes celulares por difusão. Tá? Só voltar aqui para que você possa entender direitinho. Né, tá atravessando exatamente aqui o córtex da raiz, ó, certo? Podem atravessar por transporte ativo, tá certo? E podem realizar tanto difusão ou osmose, tá certo? Atravessando aqui, ó, estão passando aqui exatamente pelo córtex da raiz até chegar no xilema, tá? Que são exatamente os vasos condutores de seiva bruta, tá certo? Bom, ao chegarem no cilindro central, que é, né, aquela parte bem do centro da raiz, que passa bem no centro da raiz e no centro do caule, tá certo? Os sais minerais são transferidos por processo ativo, né, para dentro do xilema e a água é transferida por osmose. Então aqui, ó, só para que você observe, né, a absorção aqui, ó, de água e nutrientes, ó, tá sendo conduzida aqui exatamente a seiva bruta, ó, essa seta rosa aqui, ó, certo? E estão sendo conduzidos até as folhas, ó, para que possam ser utilizados aqui, tanto, né, a planta vai perder por transpiração, como para que possa ser utilizada no processo fotossintético, tá bom? Bom, condução da seiva bruta, né? As células do xilema que conduzem a seiva bruta ou seiva mineral, tá, são chamados de traqueídeos ou elementos de vaso. Gleison, então essas células aqui, elas são importantes exatamente para conduzir essa seiva mineral,
não é isso? Eles vão ter que passar exatamente por esses buraquinhos aqui, ó, tá? Bom, são mortas e apresentam reforços de lignina em suas paredes. Essas células dispõem-se formando longos tubos cilíndricos com diâmetro muito reduzido, desde a raiz até as folhas. Então, essas células elas vão passando por dentro de toda a planta, certo? Com essa forma cilíndrica, né? E elas apresentam exatamente esses furinhos aqui, ó, que são denominadas traqueídes, tá? Daí vem o termo lá, né, das traqueófitas, né? Os vegetais que apresentam vasos condutores. Por quê? Porque isso aqui, ó, faz parte dos vasos condutores, né? Os vasos condutores, no caso aqui de seiva bruta, tá certo? E o elemento de vaso é exatamente toda essa estrutura aqui, ó, onde é formada por vários furinhos denominados pontuações, né? E essas células, elas realizam esse transporte de água, né? Essa condução de água por dentro de toda a planta, beleza? Bom, há duas hipóteses para explicar como a seiva bruta é transportada das raízes até as folhas. Porque você deve perguntar, eu sei que a raiz ela vai absorver água do solo e essa água ela vai ser conduzida por um vaso condutor chamado xilema e ele sai levando essa água para o caule, para as folhas, etc. Agora eu quero saber como. Como é que a água vai subir? Porque pelo que eu entendi aqui, Gleus, a água sobe, não é isso? Exatamente, a água vai subir, né? Então o xilema ele conduz a água no sentido raiz-folha. Tá bom? Então existem aqui dois processos importantes para explicar isso. A gente tem a pressão positiva da raiz e temos a teoria da coesão-tensão, né? Teoria de Dickson, tá bom? Vamos ver aqui, ó, o que seria a pressão positiva da raiz. Ela diz que a água é empurrada da raiz para as folhas. Então se a água é empurrada, é porque vai acontecer alguma coisa, algum processo, né, que empurre essa água, né, para que ela possa subir até as folhas, ou seja, uma pressão, né? Então, assim, a pressão positiva da raiz está relacionada ao transporte ativo, né, de sais para o interior do xilema da raiz, né? O que provoca um aumento na concentração osmótica em relação à solução aquosa do solo, né? Com isso, a grande entrada de água por osmose, né, impulsionando a seiva bruta para cima, ou seja, a própria água, né, ela vai empurrar, né, essa seiva bruta para que ela possa chegar até as folhas. Então a gente observou aqui um experimento, né? Colocamos aqui um tubo curvado, tá? E aqui a raiz, ela tá lá absorvendo água, né? Solo com água, né? E ocorre aqui que colocamos mercúrio nesse tubo para explicar, né, como é que a água ela acaba subindo, né? Passando aqui por dentro aqui desse tubo curvado, ou seja, a raiz ela realiza essa pressão, chamada de pressão positiva, onde a água do solo ela acaba empurrando, né, a substância que está passando aqui por dentro desse tubo aqui, no caso, estamos nos referindo aqui ao mercúrio, tá bom? Vamos só mostrar aqui para vocês. Você sabia? A pressão de raiz é a absorção constante de água pelas raízes, que pelos vasos do xilema é conduzida para todas as partes da planta. Isso ocorre porque nutrientes minerais são absorvidos passiva ou ativamente, juntamente com a água que, por osmose, são translocados para o interior do xilema. Uma forma bastante simples de demonstrar esta pressão de raiz é cortando o caule de uma planta. Colocamos um tubo de borracha e preenchemos com água. Em seguida, inserimos uma pipeta de vidro presa em um suporte universal. Assim, é possível acompanhar a subida da água pela pipeta, indicando que a água absorvida pelas raízes é distribuída para o resto da planta pela pressão de raiz. Vocês entenderam, né? Então, o que acontece aí? Essa pressão, ela meio que empurra, né, a água para que ela possa subir no interior da planta, tá? Bom, esse fenômeno está restrito a algumas plantas de pequeno porte, né, submetidas a certas condições especiais, como solos ricos em água e umidade do ar elevada. Tá? Nessas condições, o excesso de seiva bruta
pode, inclusive, sair na forma de gotas, né? Por estruturas chamadas hidatódios, que são pelos, né? Que são localizados aqui na borda do limbo, tá? Estômatos que perderam a capacidade da abertura e fechamento do poro, né? Então eles acabam se transformando nesses pelos, tá certo? Bom, o morangueiro, por exemplo, é um exemplo típico aqui que apresenta esses pelos chamados hidatódios, né? E o morangueiro ele realiza, né, esse fenômeno de estar liberando essas gotículas de água e nós chamamos isso de gutação, tá certo? Ocorre quando a transpiração é muito lenta ou ausente, né? Geralmente acontece à noite. Então, ó, esse fenômeno aqui, quando se observa aqui no limbo das folhas, ó, a gente chama ele de gutação, tá? Vamos ver aqui o fenômeno de gutação, tá? Você sabia? Gutação é o processo que ocorre nas plantas, que é a eliminação da água na forma líquida pelas folhas. Isto ocorre porque as raízes absorvem a água com nutrientes minerais constantemente, por diferença de concentrações de solutos nas células no meio externo, e por meio que requer gastos de energia. A água absorvida pelas raízes é conduzida via vasos para todas as partes da planta. Durante o dia, com a umidade relativa do ar baixa, a água é perdida na forma de vapor pelas folhas por transpiração, principalmente através dos estômatos que estão abertos. À noite, a transpiração é praticamente ausente, pois os estômatos estão fechados e quando a umidade relativa do ar é alta, especialmente ao final da noite e início da manhã, esta água é eliminada pelas folhas na forma líquida, por meio de uma estrutura chamada hidatódio. Assim, é possível ver esta água como gotas formadas nas terminações das nervuras das folhas, processo este denominado de gutação. Diferentemente do orvalho, que é a condensação do vapor de água da atmosfera sobre a folha, esta gota formada é a eliminação da água contida na planta. Muita gente confunde aí o orvalho com gutação, né, galera? Então vocês viram aí a diferença, tá bom? Esse fenômeno interessante, né, que algumas plantas realizam. Exatamente. Bom, a teoria da coesão, tensão, adesão, tá? É a que melhor explica a condução da seiva bruta, né, no interior de uma planta, tá certo? Bom, segundo essa teoria, que depende de uma propriedade chamada capilaridade, tá? A perda de água por transpiração atuaria como forma de sucção de água, né? Nas folhas, essa perda de água por transpiração faz com que a concentração osmótica, né, de suas células aumente. Com isso, as folhas tendem a absorver por osmose a água do xilema. Então, quer dizer, Cleus, que vai ter meio que uma tensão, né? Uma quantidade de água que vai estar passando por dentro da planta e que ela meio que vai ser meio que sugada, né? Vai rolar mesmo, meio que uma sucção aqui dentro. Tá certo? Então aqui é só mostrando, ó, né, ó, a teoria da adesão e coesão, ó, né? Aqui das células do xilema, realizando exatamente isso, né, fazendo com que a água aqui, ó, ela seja transportada, ó, de um meio para o outro. Beleza? Bom, transpiração, coesão e tensão, tá? Não esqueça. A transpiração é evaporação de água para o ar, né, diminui o potencial hídrico da folha, né? Então ela acaba aqui perdendo água aqui por transpiração. A coesão, coluna de água do xilema, é mantida por coesão das moléculas de água nos elementos crivados. Vocês viram aqui, ó. Tá? E a tensão, né? Baixo potencial hídrico na raiz provoca a entrada de água no solo que se desloca por osmose até a medula. Tá? Só lembrando, galera, que osmose, né, é a passagem, né, da água do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, porque a gente já falou aqui várias vezes de osmose, mas às vezes o aluno esquece o que é que significa esse termo, tá? Então isso vai estar acontecendo sempre aí essa diferença aí de concentração dentro, né, dos vasos condutores aqui com a água, né? Exatamente, tá certo? Bom, e a condução da seiva elaborada, a gente viu aí que a condução da seiva bruta, né, ocorre essa teoria da coesão, tensão, adesão, né, para que melhor explica, né, essa sucção de água passando aí por dentro do caule da planta e chegando até as folhas. E agora a gente vai ver como é que a seiva elaborada,
né, ela vai ser transportada, como é que ela vai ser conduzida, tá certo? Então a gente vai falar aqui, né, que a seiva elaborada, rica em açúcares, né, produzidas por fotossíntese. A gente sabe que a fotossíntese produz a glicose, que é o alimento, que é um açúcar, né, para a planta, é conduzida das folhas, né, para as diversas partes da planta por meio dos elementos crivados. Então, enquanto a seiva bruta, certo, ela é conduzida, né, pelos elementos de vaso, tá, né, e pelas traqueídes que a gente viu lá, né, a gente tem agora os elementos crivados aqui, tá, que são células específicas aqui para a seiva elaborada, tá, estruturas que vão auxiliar na condução dessa seiva, tá bom? No caso aqui, floema ou líber, né, que são os vasos condutores de seiva orgânica. Bom, nas eudicotiledôneas e nas gimnospermas, os vasos liberianos localizam-se na casca do caule, enquanto os vasos lenhosos localizam-se mais internamente. A gente viu aí na morfologia da raiz e do caule, que quando a gente corta um caule ao meio, uma raiz, a gente observa que os vasos lenhosos, né, no caso o floema, eles são localizados mais na parte externa, tá certo? Enquanto o xilema, ele está mais no interior, já mais próximo ali, né, do cilindro central e etc, né? Bom, retirando-se a casca externa do caule ao longo de um anel completo, né? Então a gente vai fazer removendo assim a casca, como mostra aqui a figura, removendo em forma de anel. A gente chama isso aqui de anel de Malpighi, tá certo? Podemos notar, após algumas semanas, que a periferia do caule, né, logo acima do corte, essa região aqui, por exemplo, tá certo? Fica com acúmulo de seiva elaborada, né, o que estimula a formação do tecido no local. Então, Gleus, essa região aqui acima do anel, ela vai ficar meio que inchada, né? Provavelmente um acúmulo aqui de seiva elaborada vai ficar aqui nessa região aqui, ó, né? Deixando mais intensa, né? Mais larga, mais grossa essa região aqui superior do que aqui. Por quê? Porque não vai ter como passar mais, né? Foi retirado essa parte da casca, onde eu, no caso aqui, removi parte aqui dos vasos condutores, né? Então, as folhas continuam a receber seiva bruta, né? O xilema, por exemplo, ele está passando mais internamente e continua conduzindo a água até as folhas, tá certo? Então, continuam recebendo a seiva bruta, mas as raízes e as demais partes abaixo do corte, né, deixam de receber a seiva elaborada, né? Dessa forma, por falta de nutrição das raízes, a planta morre, tá bom? Então, assim, a condução da seiva elaborada é denominada translocação. Então, se retirar esse pedaço aqui, a água vai continuar sendo transferida até as folhas, mas infelizmente a glicose não vai conseguir passar, não vai conseguir chegar até a raiz, né? E aí vai ocasionar a morte da planta, né? Exatamente, aqui ele está mostrando o xilema intacto, exatamente por quê? Porque o xilema está passando aqui por dentro, porém o floema não, porque após remover esse pedaço, você acabou levando, né? Tirando aí o floema ao redor aí do caule, tá certo? E aqui é mostrando exatamente, né, o que é que acontece aqui, ó, com a remoção de anel da casca. Eu tirei aqui fiz um corte aqui ao redor, certo? Ocorreu exatamente a interrupção do fluxo de seiva elaborada, não teve como ela descer totalmente para as raízes, e aí acabou que formou-se esse acúmulo de seiva elaborada aqui, né? Essa região ficou mais grossa, né? E a planta morreu, tá certo? Morte das raízes e da árvore, tá? Bom, a explicação mais aceita para a translocação, né, foi proposta pelo botânico alemão Ernst Mach, tá? Em 1927, e é denominada teoria do fluxo em massa, ou teoria do fluxo por pressão, ou ainda teoria do equilíbrio osmótico. Meu Deus, para que essa porção de nome em inglês? Pois é, tudo isso para que você possa entender por que a seiva elaborada não conseguiu descer até as raízes, tá certo? Segundo essa teoria, a seiva elaborada move-se pelo floema ao longo de um gradiente decrescente de concentração, né? Desde o local em que é produzida, que eu vou chamar de concentração alta, ou seja, né, o local onde essa glicose, no caso essa seiva orgânica é produzida, eu vou ter uma concentração maior,
certo? E o local onde ela é consumida, eu vou ter a concentração mais baixa. Então ocorre aí, né, um gradiente decrescente aí dessas concentrações. E aí ele acaba explicando isso aqui, ó, elevada a concentração de açúcar, eu tenho aqui uma grande quantidade, ó, né, no caso aqui de açúcar, e esse açúcar ele vai descer, tá? E aqui eu tenho uma baixa concentração de açúcar, tá? Então, ou seja, se essas células aqui não receberem essa concentração de açúcar aqui, obviamente a planta vai morrer. Por quê? Porque ela tem que ser transportada para o vegetal inteiro. Ok? Né? Então foi proposto aqui, foi feito também para explicar aqui o fluxo em massa, né, de água e de açúcar. Né? Tá mostrando aqui exatamente a diferença aqui, ó, né, de concentração osmótica. Né? Eu tenho aqui uma grande concentração aqui nessa região, uma pequena concentração aqui, ó. E note aqui, ó, a passagem exatamente, né? Então eles criaram vários experimentos para explicar isso, né? Essa passagem aí da seiva elaborada, né? De uma concentração mais intensa para uma concentração menos intensa, tá bom? Pessoal, valeu, obrigado aí, tá bom? Fiquem com Deus.